Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 27 de dezembro, agora 9 horas e 40 minutos da manhã. Nós temos o patrocínio de JSP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jsp2p.com.br. Visite o website para ver a diversidade de coins e tokens que você pode adquirir diretamente. Você pode fazer sua cotação direto do site e encerrar a negociação diretamente via WhatsApp. Não perca jsp2p.com.br se você quer comprar ou se você quer vender suas criptomoedas. O tema do nosso podcast, o título é Leve um Guarda-Chuva. A imagem mostra a importância disso, em especial quando está chovendo, ou seja, nos maus momentos. É exatamente sobre isso que a gente gostaria de falar. A nossa preocupação não é tanto as altas, não precisa de análise para alta, é só comprar e esperar subir. Para quem tem estômago, né? Nós, por exemplo, a gente está fora do mercado, a gente não gosta de mercados que se comportam assim, a gente já fez alguns trades e agora a gente acha que tem mais a perder do que a ganhar, mesmo que esse negócio continue subindo e que provavelmente vai. Mas a imprevisibilidade, essa irracionalidade, ela passa de certos níveis e aí a gente prefere se ausentar, né? Então a gente está esperando aí um pullback, alguma movimentação mais forte, ainda que ela não venha, mas é assim que a gente se sente seguro operando, e segurança na operação para nós é tudo, mas não deixa de ser uma boa oportunidade de mostrar como algumas coisas simplesmente não funcionam. Por exemplo, aqui a gente está no gráfico diário, a gente vê que os preços estão subindo. Aí, ao mesmo tempo, a gente olha o RSI aqui embaixo, que ainda não fez novos topos, ao contrário dos preços que não param de fazê-lo. Então, isso aqui nós temos uma divergência RSI, talvez a mais longa da história aqui no gráfico diário, e ainda assim os preços continuam subindo. Então, a gente lembra a todos aqueles que seguem com devoção análise técnica que isso não quer dizer nada. Quando sobe é porque sobe, quando cai é porque cai. Aqueles que dizem, está vendo aqui uma sinalização, então isso vai, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. O que existe é uma possibilidade, mas existe sempre a possibilidade dela não ocorrer porque sim ou porque não, tá? Então, fazer um altar em cima de um gráfico, de uma análise técnica, de um livro, isso é tudo bobagem, tá? Isso é tudo uma ilusão. Então a prova está aqui, né? A gente está em topo histórico, vamos dar uma olhada aqui nos níveis exatos. A gente está aqui em o RSI 79,26, bom, aqui a gente estava em 84, né? Então, em 21 de novembro a gente estava com o RSI em 84, mas os preços estavam em 18K e agora nós estamos com os preços batendo os 28K, eles bateram hoje, agora estão 27, né? 27K. Atualmente 27K 100 e o RSI está em 79. Então, ou seja, aqui nós estávamos aos 18K, né? Por aqui, nessa região. E aqui nós estamos aos 28K, só que com RSI menor. Então, mais divergência RSI do que a gente veio tendo ao longo desse período aqui e aqui recentemente, para não dizer todo esse período, uma tremenda divergência RSI, né? Nós não temos, então, uma correspondente movimentação nos preços, mesmo que passou já bastante tempo, né? Vamos dar uma olhada aqui exatamente. Nós estamos aqui desde outubro, 21 de outubro, então 2 meses, 60 dias, que a gente vem renovando topos nos preços e não vem renovando topos no RSI, e mesmo assim os preços continuam subindo. Então, claro, a gente sabe, quando estuda o indicador, que olha, essa combinação ela não necessariamente vai levar a isso, ela provavelmente vai levar. Bom, estamos já há dois meses, 60 dias e que isso aí não está ocorrendo. Então, muita atenção, tá? Mas estamos sim em tendência de alta, evidentemente, e os preços devem continuar subindo. O problema todo que a gente gostaria de chamar a atenção é um problema bem simples, que é como essa festa termina, tá? Em geral, ela termina com dor e ranger de dentes. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, em especial, o que a gente vê? O volume continua acima do threshold, né? Então, nós estamos com volume acima do usual, o que mostra que a força na tendência vem se mantendo constante, tá?
Nós tivemos aqui uma recuperação do histograma MACD, isso aqui é positivo, mas nós começamos, claro, o dia ainda não terminou, é exagero, hoje termina o dia e a semana, nós precisamos esperar um pouco mais, mas por enquanto a gente está aqui com uma vitória dos sellers, né? Porque a gente vê aqui a sombra do candle está superior e o corpo dele está todo ele inferior. O volume ainda segue razoavelmente grande, né? Nós estamos aqui com quase o mesmo volume do dia anterior, porém estamos na metade do dia. Então, se essa projeção continuar, nós podemos ter um dia aqui de enorme coluna de volume, que se terminar com uma configuração parecida, que pode marcar uma reversão, tá? Mas a gente admite que estamos numa tendência de alta e mesmo que tiver uma reversão, a gente dificilmente deve passar da média móvel. Então, nós não esperaríamos um recuo abaixo dos 24K, que seria aqui o ponto em que os preços devem encontrar a média, tá? Então, nós não acreditamos que uma queda agora ultrapasse isso aqui. Em função do momento de alta que a gente vem observando, isso pode ser um excelente ponto de entrada, etc e tal, mas em algum momento vai acontecer uma reversão que seja definitiva, né? O buy the dip, uma vez, ele perde, né? Então, vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Aqui, nós temos aqui uma situação ainda mais favorável, apesar do volume não ter crescido tanto. E aqui eu gostaria de chamar a atenção exatamente para isso, tá? Olha o que nós estamos tendo aqui. Aqui é praticamente todo o histórico da Bitcoin na Binance, ou Binance, como queiram, tá? E nós estamos aqui com o gráfico semanal. A semana está terminando hoje, ela está com volume inferior ao da semana anterior. Ela está com volume inferior ao da semana anterior. Então, vamos dar uma olhada sem os preços. Então, a gente tira aqui os preços. Aí. Por que a gente está fazendo isso? Para dar destaque no volume. Não é a semana de mais volume da Bitcoin. Porém, é o maior preço da história. Isso é um sintoma ruim, tá? Isso é um sintoma patológico. Está algo de errado aqui, tá? Por que algo de errado aqui? Porque esse é os preços históricos, alta histórica, all time high. Ninguém jamais imaginou isso, não, várias pessoas já imaginaram isso, né? Mas nós deveríamos ter um volume muito maior, volume grande, o maior volume de toda a história foi uma coluna associada a um candle de baixa, que foi o nosso mergulho aí aos 3K7 em março. Não está sendo aqui. Então, isso é um alerta de que, de alguma forma, o mercado não está comprando essa alta. De alguma forma, o mercado não está comprando essa alta. Então, provavelmente, ele está esperando a continuidade dela até que o volume se incorpore, para daí fazer uma operação como essa, que é marcar o topo, que é entregar as coins para alguém que se desfez dos bens. Então, essa sinalização aqui nos sugere que a gente pode ter ainda mais algumas semanas de alta e mais altas estratosféricas. Então, a gente poderia, por exemplo, chegar nos 50K. A gente poderia chegar nos 50K. Até que os preços vão subir, até que o volume aumente. Esse é o nosso palpite. Essa é a nossa opinião. Por quê? Para permitir um descarrego dos ativos comprados, das bitcoins compradas aqui. Talvez elas estão sendo distribuídas aqui ao longo dessa alta, mas vai ter um momento em que nós vamos ter o pico no volume e nós vamos ter o máximo de volatilidade. Volatilidade não é quando ele sobe e desce, né? Porque senão o movimento direcional não é volatilidade. E quando isso acontecer, ele deve marcar o fim e a gente deve ter uma queda abrupta. Quão abrupta foi essa queda aqui? Vamos dar uma olhada nela. Então é sempre bom voltar para os preços, tá? Nós tivemos essa queda aqui, vamos tirar o volume, e nós tivemos uma queda que foi dos 9K8 até os 3K7 em 3 semanas. Então, em 21 dias, nós perdemos 60%. 60 plus, né? Vamos dizer 2/3, tá? Em 3 semanas. Então, nós estando aos 27, a gente pode tranquilamente chegar aos 9K em 3 semanas, fazendo o mesmo movimento proporcional aqui. Tá? Então, vamos de novo. Esse movimento aqui, ele demorou 3 semanas e perdeu 60%
dos preços, 2/3, tá? Foi mais 60%. Se o equivalente acontecer aqui, a gente chega aos 9K. E isso pode acontecer, sim. Quem trabalha já com Bitcoin há mais tempo, quem conhece isso há mais tempo, lida com isso, já está acostumado olhando o gráfico, sabe que isso pode acontecer sim. Porque não existe uma referência de preço para Bitcoin. Não existe uma referência de preço para Bitcoin. Então, não está muito claro por que o preço deveria estar num patamar ou no outro. Então, é muito fácil ela oscilar. Tá? Já outros ativos, eles têm uma referência. Por exemplo, terrenos têm uma referência de preço, ouro tem uma referência de preço, barril do petróleo tem uma referência de preço. Tá? Então, soja tem uma referência de preço, dólar tem uma referência de preço. A Bitcoin não tem. Então, fica muito difícil ter uma âncora que justifique um valor específico, tá? Nós vamos ficar nessa análise de hoje aqui só em cima da Bitcoin, então a gente chama atenção para isso. Então nós podemos ter um recuo rápido. E aí o que a gente faz? Bom, aí que está o ponto. Aí fica menos importante os preços e fica mais importante a estrutura. Como é que vocês vão proteger os ganhos de vocês? Como é que a gente protege os ganhos? Né? Então, se esses ganhos estão em Bitcoin, eles podem ir para o que o Peter Schiff chama de money heaven, né? Pode ir para o paraíso do dinheiro, pode simplesmente desaparecer, porque é paper profits, né? É um unrealized profits, são ganhos que só existem no papel, a gente não sacou, a gente não fez o cash out, né? E o cash in, como queiram. Ou seja, a gente não transformou isso em algo palpável, que a gente tira esse dinheiro do mercado, desse mercado, e coloca ele em alguma coisa. Por exemplo, um terreno, moeda corrente, alguma outra coisa. Então, isso a gente tem que cuidar. Como é que a gente faz isso? E se a gente tiver uma queda abrupta como essa, dessa magnitude, a gente pode ter associado a esse movimento não apenas uma variação nos preços, mas uma disfunção nos mercados. Por exemplo, algumas exchanges podem fechar, umas temporariamente durante a queda, outras por um período de tempo maior. A gente recentemente viu aqui, ao longo do mês de outubro, novembro, nós tivemos a OKEx, que ela simplesmente interrompeu os saques. A gente pode ter essas exchanges fechando e o dinheiro sumindo. A gente lembra, se o teu dinheiro está numa exchange, ele não pertence a ti, ele pertence à exchange. Assim como o teu dinheiro, quando está no banco, ele não pertence a ti, ele pertence ao banco. Tu emprestou dinheiro ao banco quando tu fez um depósito e, da mesma forma, quando tu fez uma transferência para tua exchange de criptos, tu emprestou tuas criptos para exchange. Ela reconhece uma dívida contigo numa conta associada ao teu nome, mas tu só pode movimentar ela se a exchange te der acesso a essa conta. Né? Então, não se esqueçam disso. Então, dentro desse cenário, tem que saber usar uma wallet. Tem que, seja ela software, seja ela via hardware. Sim, nós vendemos a Ledger Nano. Então, vocês podem comprá-la diretamente da gente. Mas o objetivo dessa conversa é maior. Usa uma via software se tu te sente mais confortável assim. Né? Mas tenha as tuas coins num ativo que não é assim dependente. Por exemplo, se tu vai guardar em Tether, e se o Tether perder o valor? Não, vou mostrar aqui para vocês o mais adiante. Nós estamos com 20 bilhões de Tether emitidos. Nem com banda de música existe esse lastro. Então, de uma hora para outra, a gente pode sofrer um ataque ao Tether. E aí eu gostaria de colocar para vocês a minha tese principal. É de interesse dos governos que a Bitcoin ganhe popularidade, porque isso faz o trabalho para os governos que querem lançar suas próprias moedas digitais com o sucesso de uma moeda digital como a Bitcoin. Então, ela torna a ideia, o conceito de digital currency popular. Uma vez que isso acontece, ela tem que ser destruída porque ela é concorrente das moedas do governo. Por que tu vai lidar com uma digital currency do governo
uma moeda digital emitida por um banco central, se tu tem a emitida por um software, pela comunidade, que é a Bitcoin. Então ela precisa ser destruída e ela pode ser destruída muito facilmente, não precisa ser hackeada. Basta uma lei que proíba o Tether de circular, ou as stablecoins que não sejam reguladas. E o Tether não é. E hoje a gente tem em torno de 40 bilhões de dólares negociados diariamente em Bitcoin e 60 em Tether. Então, no momento em que o Tether for proibido de circular, por exemplo, nos Estados Unidos, acabou o mercado de Bitcoin, porque a liquidez da Bitcoin está no Tether. No momento que tu tira o Tether de circulação, acabou a circulação da Bitcoin. E aí tu vai comprar Bitcoin com o quê? Com Litecoin, com EOS, com Ethereum. Tem que chega para dar conta do movimento. Então o que acontece? Tu entra no que a gente chama de no bid cenário e aí o preço cai. Aí esses 28 chegam em horas nos 9K. Esse é o problema. E onde é que vai ser o fundo de uma queda assim tão brusca? Então, a gente chama atenção para isso, que é uma queda violenta, não só percentual, mas absoluta nos preços de um ativo como a Bitcoin. Quando isso acontecer, não é se, é quando, isso vai trazer consigo não só uma variação nos preços, mas uma disfunção nos mercados. E isso pode levar, por causa disso, não tanto da queda, mas por causa da disfunção nos mercados, o dinheiro de muita gente. Por exemplo, tu tá com uma operação comprada e agora começou a cair. Só que está caindo rápido e o website da tua exchange, não existe corretora de cripto, tá? Vamos usar os termos certos. Ela caiu, como é que tu vai fechar a tua operação? Tu vai ser liquidado, mas se a queda for muito grande, tu pode ficar com dívida. Essa possibilidade existe. E se não tiver ninguém para comprar? Quem é que vai querer comprar a 10 mil quando ela está caindo dos 20 aos 15, dos 25 aos 12? Quem é que vai querer comprar ela a 10 mil? Provavelmente ninguém. O pessoal vai esperar chegar nos 5 mil. E quando chegar nos 5 mil, então, até que exista um consenso de mercado de fundo e players, então, dispostos a comprar, tu não vai ter oferta de compra. E se isso for associado, por exemplo, ou causado por uma proibição do Tether, ou alguma coisa assim, tu não vai ter liquidez. Mesmo players querendo comprar, os fundos dele agora não são mais negociados. Eles têm que ver como é que eles vão fazer para converter aquilo para uma outra moeda para daí, e aí vai começar a surgir os mercados BTC, que é usar o BTC como currency, não o BTC como ativo que é comprado como outra currency. Aí a gente está chegando na segunda fase e na maturidade dos mercados de cripto, que é literalmente olhar o preço da lentilha pelo quilo do arroz. Ah, nós ainda não estamos nisso. Então, muita atenção, os preços estão subindo, isso é fantástico. Não sobem para sempre. Eles podem chegar na Lua, mas eles voltam para a Terra. E o problema é como é que é feita essa aterrissagem. Será que vai ser um pouso suave? Ou será que vai ser um... Ah? Então, muita atenção. Pessoal, pensem nisso. Comecem agora a fazer o plano. Deixem a euforia de lado. Pensem o que fazer para proteger os seus lucros e conselho do tio, comece a sair lentamente do mercado. O que é lentamente? Bom, depende do estômago de vocês, né? Eu, por exemplo, eu já estou 80% fora. Eu não me incomodo em perder alta. Eu me incomodo em perder. E deixar de ganhar nunca foi perder. Pessoal, muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês aqui o volume nas exchanges. A gente está aqui com, nesse momento, 10 bi aqui na Binance, né, na Binance. Claro, esse score deles, embora está ordenado por ordem decrescente de volume, não está. Não sei qual é o critério aqui que eles estão usando, mas a gente está com volume razoável, só que não é o maior volume visto. Nós já tivemos volume maior, inclusive na Binance. O recorde foi, acho que se não me engano, 38 bi nas últimas 24 horas. Nós estamos com 10. E nós já tivemos em condições normais, a níveis muito mais baixos, volumes maiores, tá? 12, 14 bi. Então, alguma coisa está estranha aqui. E aí, por fim, vamos entrar aqui nas cryptocurrencies, porque eu comentei com vocês do Tether, então vale a pena mostrar. O Tether aqui nós estamos com 20 bi.
20 bi. Isso aqui não tá legal, tá? Isso aqui tá muito estranho. 20 bit Ether, no way, tá bom? Então, muita atenção, pessoal, muito cuidado e até uma próxima. Tchau.